Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso talk de hoje. Meu nome é Mariana, eu sou analista de marketing aqui da Noventic Brasil e hoje eu vou ser a moderadora de vocês, tá? Hoje nós estamos aqui com a Júlia, BDM da Microsoft, a Jennifer, o Wilderson, que fazem parte do nosso time de delivery. Tô vendo que algumas pessoas estão chegando ainda, mas para a gente cumprir com a nossa agenda, eu já vou dar start aqui no nosso evento, tá? Antes de começar, eu quero passar alguns recadinhos rapidinho. Nosso evento vai ser gravado e depois a gente vai enviar para o e-mail de cada um de vocês. Mas eu retifico aqui que nada mais importante do que estar todo mundo aqui junto participando para conhecer e ouvir cada um dos nossos speakers que se colocaram aqui à disposição para estar apresentando essa ferramenta incrível que é o Copilot. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. E ao final a gente quer também ouvir a opinião de vocês. Estamos aqui por vocês, tá? Então queremos ouvi-los. E se tiver alguma dúvida, a gente tem aqui a opção de Q&A, que vocês podem estar enviando as perguntas por lá, para o nosso chat, e ao final a gente responde. A gente só não responde aqui no meio da apresentação para não atrapalhar a agenda de cada um dos organizadores aqui. Mas pintou aquela dúvida, envia para a gente no chat, que a gente responde no final, combinado? Bom, sem mais delongas, vou passar a bola aqui para a Ju, que vai apresentar. E é isso, pessoal. Obrigada. Qualquer dúvida, estou por aqui. Bom dia, pessoal. Olá, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, é um super prazer estar aqui conectando com vocês e trazendo justamente um pouquinho mais do que a gente está vendo sobre o uso do Copilot no mercado. Então, não tem como a gente falar justamente, né, sobre o Copilot sem antes dar uma visão geral do momento que a gente está enfrentando com a inteligência artificial, dado a expansão tanto de conhecimento quanto de ferramentas com base em inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela oferece uma oportunidade enorme em toda a nossa sociedade e ela já existe há muito tempo. Só que o ano de 2023, ele representou justamente um ponto de inflexão, porque novos aplicativos muito poderosos de inteligência artificial, como o ChatGPT, o Copilot, DALL-E, estão cada vez mais sendo usados por todo mundo. E esses avanços foram impulsionados principalmente pela IA generativa, que basicamente são os sistemas podendo gerar novas informações, incluindo tanto textos, imagens, vídeos, códigos e áudios. E tudo isso com base em prompts, que são justamente os comandos que vão sustentar toda essa nova onda de inteligência artificial. E tanto a Microsoft quanto a Novent que estamos comprometidos em ajudar vocês a aproveitarem essa onda com responsabilidade, porque embora o potencial seja significativo e imenso, surgem as preocupações, né, de que a IA pode prejudicar a integridade das informações, que pode prejudicar empregos, educação, meio ambiente, e como desenvolvedora e implementadora dessa nova tecnologia, a Microsoft está comprometida em trazer essa visão de inteligência artificial, seja criando e usando ela de forma responsável e ética, e também servindo a sociedade de forma ampla e não de uma forma restrita. E com isso, a gente já está vendo também que a inteligência artificial está chegando no ambiente de trabalho e principalmente nesse modelo generativo. E ele tem tomado uma grande proporção e ela realmente veio para ficar, assim como foi na época da internet, né? E, na verdade, 75% das pessoas que já dizem, né, usar a inteligência artificial dentro do seu ambiente de trabalho e os funcionários estão experimentando cada vez mais tarefas como redigir documentos, apresentações, qualquer coisa que traga economia de tempo e avanço nos seus trabalhos. E 78% dos usuários dizem trazer as suas próprias inteligências artificiais para dentro do seu ambiente de trabalho. E o que mais tem chamado a atenção é o que é justamente essa fase que a gente chama que é super difícil de justamente ser um momento de disrupção tecnológica, que é passar de uma fase de experimentação dessa tecnologia para uma fase de transformação de negócios de fato. Então, a pressão de mostrar, por exemplo, um retorno sobre um investimento de forma imediata
tem trazido paralisação para certas organizações e elas têm abordado esse tema de uma forma, eu vou esperar para ver o que acontece. E como vocês podem ver, 60% das organizações dizem não ter um plano ou uma visão futura de implementação de fato. E a verdade é essa, o mundo está mudando cada vez mais rápido, então é preciso entender o momento que a sua empresa está hoje e como que você consegue se preparar para essa nova era que a gente está vivenciando. Bom dia, pessoal. Prazer aqui estar com vocês e recebê-los aqui para falarmos um pouco do Copilot, entender a estrutura do Copilot em si, para que fique claro como que você consegue utilizar esse mecanismo dentro da sua organização. Então, trazendo a ideia, o Copilot ele é uma ferramenta de IA desenvolvida para ajudar as pessoas a serem mais produtivas nas suas tarefas diárias. Podemos dizer que ele atua como um assistente digital, integrando em vários produtos do M365. A ideia principal do Copilot é simplificar o trabalho e economizar tempo, permitindo que você se concentre em tarefas que são mais importantes e criativas. Tá? A gente trata o Copilot como o nosso assistente, que entende o que você está tentando fazer e sugere maneiras de facilitar o seu trabalho, propondo dicas e desenvolvendo atividades que demoraríamos horas ali para fazer durante ali 8 horas de trabalho que a gente teria ali, né, num período comum do nosso dia. A ideia, assim, entender, o Copilot ele trabalha em cima de 4 estruturas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho delas para que vocês entendam a diferença das demais IAs que a gente tem hoje na internet e que muitas vezes geram ali confusão no uso. Então, como foi dito, o Copilot ele não é apenas uma maneira melhor de fazer as mesmas coisas, ele é uma forma totalmente nova de se trabalhar. O Copilot ele se utiliza de uma estrutura que que é a combinação de alguns recursos. São eles o modelo de linguagem grande, que são os LLMs, que é uma das maiores características de uma IA, combinada com o Graph, com o Microsoft Graph, e os aplicativos do 365, que você já conhece e trabalha, mais o acesso à web, tá? Esse conjunto, ele vai te fazer tornar mais criativo no Word, analítico no Excel, expressivo no PowerPoint, produtivo no Outlook e colaborativo no Teams. Tá? Entendendo um pouco dessa estrutura, a LLM a gente pode definir ela como um sistema de IA que utiliza um modelo de linguagem grande para reconhecer e interpretar a nossa linguagem humana, para que a gente consiga fazer perguntas e sim ter o retorno ali das respostas que desejamos dentro ali de um limite de conformidade do nosso ambiente, tá? Isso casado com o Graph, casado com... Pode falar, Jenny. Bom dia, pessoal. O Graph, aqui descrito como parte dessa estrutura do Copilot, né? Ele é um ponto de extremidade centralizado que vai dar acesso ali aos dados do Microsoft 365. Então, esses dados, eles são diversos, como e-mails, calendários, entre outros, e também políticas de conformidade, políticas de segurança. Então, tudo isso é feita essa integração através de uma linguagem de programação unificada, que é o Microsoft Graph. Todo esse pacote ele vai estar dentro, né, do 365 e também a web para apoiar ali em consultas unidirecional, né, buscando a informação e não fazendo ali uma tratativa ou entregando, colocando a sua informação em um lugar de risco ou expondo os dados, tá? Trazendo esse conceito, né, dos aplicativos, o Copilot ele pode automatizar tarefas repetitivas, como criar documentos, analisar dados e até mesmo escrever textos que muitas vezes temos dificuldade, né? A ideia ali de criar um documento do zero. Os aplicativos de produtividade, eles operam com o Copilot para
para dar suporte ali aos usuários no contexto de trabalho. Esse suporte que eu digo é algo que a gente pode levar em consideração que a gente nunca mais vai começar a fazer um trabalho do zero. Você nunca mais começa a desenvolver algo do zero, tá? Então, por exemplo, no Word, é possível a gente fazer a geração de texto, né, um texto sem formatação, colocar uma formatação num novo documento, num documento existente, fazer ali a compilação de 2 arquivos, fazer com que você faça ali um mescle, né, duas informações em lugares diferentes em um único, fazendo um resumo. Um PowerPoint também a gente consegue criar uma nova apresentação a partir de um prompt ou de um arquivo do Word, caso você tenha algum documento que você desenvolveu ou trabalho, uma apresentação que foi escrita. Você trazer isso para uma apresentação aproveitando ali um modelo empresarial, né, num formato que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, com apresentações robustas, com imagens em alta resolução. Um ponto bacana aqui, e uma informação técnica relevante, que as imagens que a gente utiliza e que são criadas dentro do PowerPoint, elas podem ser utilizadas sem nenhuma preocupação de copyright, porque o PowerPoint em si, ele usa o DALL-E 3, né? Ou seja, um repositório Microsoft, que são imagens que a gente pode utilizar sem nenhum problema de alguém que não publicou uma informação que não gostaria que fosse usada, tá? O Excel, a gente consegue ali obter sugestões de fórmulas, tipos de gráfico, alguns insights. Então, o Copilot ele é tão poderoso que muitas vezes a gente, para fazer análise de algum dado, que a gente gastaria ali um tempo para descobrir uma fórmula, fazer alguma ação, a gente consegue em segundos pedir para que ele faça uma determinada análise e você ter essa resposta de forma rápida, né? Economizando bastante tempo. Um outro aplicativo também que faz muito parte ali do nosso cotidiano, que é o Outlook, onde a gente recebe ali muitos e-mails, né? E muitas vezes um dia, um período, né, de trabalho, às vezes a gente não consegue fazer a leitura de todos, não conseguimos responder a todos e muitas vezes levamos para o dia seguinte essas atividades e acaba aí tendo um atraso muitas vezes em não ter uma resposta rápida. O Copilot ele traz recursos assim fantásticos em fazer resumos de thread, você conseguir fazer um resumo dos principais e-mails que você recebeu, levando ali, ele te dá até a opção de resposta para determinados e-mails. Então, assim, o que você levaria o dia inteiro para poder fazer, em segundos você consegue ter um overview de tudo que você recebeu, né? E aí você pode ali selecionar o que é mais importante, o que é relevante para que você necessite ter uma resposta mais rápida. Hoje, no nosso dia a dia de trabalho, a gente utiliza muito o Teams, né? Então, fazemos muitas reuniões, né, durante o dia. Inclusive, mesmo ainda tendo um ambiente híbrido, mesmo interno ou externo, fazemos milhares de reuniões. E muitas vezes não conseguimos resumir tudo o que a gente falou, ou até esquecemos, né? Ficar anotando no papel, escrever, isso se torna complicado. Então, o Copilot, ele te ajuda a fazer resumos, ele te ajuda a fazer pautas do que foram faladas. Então, isso você consegue otimizar e até mesmo pegar uma reunião ali de 2 horas e fazer uma breve ilustração para que você mantenha guardado e possa recapitular no futuro, tá? Além desses aplicativos, existem outros, né, como o Forms, o OneNote, o Loop, que também são integrados com o Copilot. O próximo slide, nós vamos dar uma olhada no que o Copilot pode fazer por você. Então, ele é uma ilustração, tá? Dá para entender, é um vídeo que está em inglês, mas dá para ter uma ideia ali no sentido do uso da ferramenta, da otimização que ela pode trazer ali na produtividade do seu trabalho, tá?
Como comentei anteriormente, e esse vídeo ele resume bem o que eu falei, né? A produtividade, o que a gente consegue trazer ali para o nosso dia sem ter que começar algo do zero, tá? Hoje a Microsoft ela já conta aí com mais de 1.000 clientes que utilizam o Copilot. Então, 75% disseram que se tornaram muito mais produtivos com a ferramenta. E 68% sentiram que a qualidade do seu trabalho melhorou, tá? Os usuários foram quase 30% mais rápido em tarefas específicas. Como comentei, você conseguir resumir uma reunião de 2 horas, ou você chegou atrasado, 15, 20 minutos, entrou numa reunião no Teams e perdeu esse tempo, e você conseguir perguntar para o Copilot o que foi tratado nesse tempo, os assuntos mais importantes, isso é fantástico, porque você não vai precisar ter que assistir a reunião para saber o que você perdeu ou não. Então, essa produtividade, esse número, ele reflete muito isso, tá? E como fala, eles conseguiram acompanhar as reuniões perdidas 4 vezes mais rápido. Então, essa é a ideia. Então, e acontece muito, muitas vezes a gente pula de uma reunião para outra e a gente chega atrasado. Então, assim, você conseguir fazer esse resumo, ou seja, você está economizando ali milésimos de segundo que você pode estar aproveitando em outros temas mais criativos, tá? E os melhores usuários do Copilot estão economizando mais de 10 horas por mês, né, em atividades corriqueiras, tá? Então, algumas perguntas a gente tem algumas perguntas comuns ali que ouvimos dos clientes, tá? Então, falaremos um pouquinho delas agora. Essas perguntas que a gente escuta, né? Como sabemos se os nossos dados estão seguros? Quando seremos capazes de auditar o uso do Copilot? O que posso fazer para evitar a superexposição de nossos dados? Onde meus dados são processados? Pode ser que faça parte aí de muitas perguntas que vocês tenham também. Essas perguntas, elas traduzem ali uma insegurança com relação à privacidade. A gente vai explicar um pouco sobre como funciona essa estrutura de segurança e privacidade do Copilot. Então, no começo, a gente falou sobre o Copilot se utilizar do Graph como ponto de extremidade para acesso aos dados, né? Segurança, conformidade. Esse é justamente o fator que garante que o Copilot vai trabalhar apenas dentro dos limites de segurança e permissão que o usuário consegue alcançar. Então, o usuário só poderá acessar através do Copilot o que ele, de fato, pode alcançar com suas permissões, tá? Os LLMs que o Will explicou ali no começo da nossa apresentação, eles irão respeitar essas políticas de conformidade e segurança. E quais são, né, essas políticas? São políticas do Microsoft 365 que a gente já utiliza. DLP para prevenção contra a perca de dados, rotulagem de dados sensíveis e outras políticas ali de RBAC, que são o controle de acesso à função, que juntas ali, elas vão estar formando o
o dimensionamento de permissão e de até onde o usuário pode interagir com determinados contextos, com determinados conteúdos dentro do Microsoft 365. Como o Graph, ele centraliza ali, ele centraliza esse acesso aos dados do Microsoft 365 através de uma linguagem de programação unificada, o Copilot se utiliza dele para validar até onde estão os limites dessas permissões do usuário. Na prática, isso quer dizer que o usuário não poderá acessar os dados de outro usuário. Então, vamos colocar aqui um exemplo em que um usuário A pede ao Copilot que liste os e-mails enviados nos últimos 7 dias pelo usuário B. A resposta que o Copilot vai dar para esse prompt é que ele vai listar apenas os e-mails que ele recebeu, o usuário A recebeu do usuário B, que é até onde vai os limites da sua permissão. Ele não teria acesso, ele não teria permissão para acessar o conteúdo desse outro usuário. Quando a gente fala sobre acesso e permissões baseadas em grupo, como no caso do SharePoint, né? Então, isso também vai funcionar ali ainda respeitando as permissões. Um exemplo, temos um site do SharePoint, e aí nesse site nós temos várias pastas ali departamentais. Então, temos RH, financeiro, marketing, e vamos colocar aqui um exemplo de que a pasta do RH tem o seu grupo do RH e com os seus membros do RH. Marketing, mesma coisa. Pasta do marketing, grupo do marketing, membros do marketing. Está quebrada a herança de permissão nesse site. Então, somente esses grupos têm acesso às suas determinadas pastas. Se o usuário do RH pede através do Copilot acesso ou interação com um documento da pasta do marketing, ele não vai ter esse acesso, porque não faz parte do conjunto de permissões. Ele também não poderia fazer isso interagindo diretamente com os aplicativos do Microsoft 365. Então, ele vai respeitar todos esses limites, tá? Esse daí é um exemplo que a gente fala de permissão de grupo, mas, de forma geral, é importante entender que a Microsoft também não utiliza os dados do seu locatário do Microsoft 365 para ensinar a IA, ensinar o Copilot como interagir com outros locatários. Os seus dados são os seus dados. Então, os limites de aprendizagem do Copilot estão dentro dos limites do seu locatário e do seu usuário. A gente vai falar um pouco no próximo slide de como a Microsoft criou alguns princípios de segurança para garantir que a sua privacidade seja garantida. Então, falando aqui sobre os princípios, né, são 4 princípios de base e acabam se traduzindo ali em 2 outros princípios, né? Na equidade, a IA deve evitar afetar grupos de pessoas em situações semelhantes de maneiras diferentes. Confiabilidade e segurança, assim como privacidade e segurança, faz parte desse contexto que eu acabei de explicar para vocês sobre os limites com que o Copilot aprende, com que ele interage e até onde ele permite esses acessos. Ainda sobre esse ponto, é importante entender que o seu ambiente do Microsoft 365 precisa se utilizar dessas políticas para garantir que, com o uso do Copilot, os seus usuários não acabem acessando algum conteúdo que não foi visto anteriormente que ele não deveria estar acessando. Vou dar um exemplo. Se um usuário tem acesso a um site inteiro do SharePoint, como naquele nosso exemplo anterior, e não foi limitado ali o seu acesso a uma pasta, pode ser que com o Copilot ele descubra que ele tem esse acesso. É o mesmo acesso que ele poderia também validar através do aplicativo no SharePoint, mas que por conta da facilidade de você interagir com o aplicativo através do Copilot, ele te dá essa resposta de uma forma mais rápida e mais abrangente. Então é importante a gente cuidar da privacidade do nosso ambiente, da segurança do nosso ambiente, com políticas de conformidade como as que eu citei, para que a gente evite situações como essa, tá? Então, isso entra muito ali em questões do que eu preciso para integrar o Copilot no meu ambiente. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso também.
Inclusão aqui porque as tecnologias de IA, elas são inovadoras, e com elas, práticas de design inclusivas podem corroborar com o desenvolvimento de sistemas também mais inclusivos. Transparência é parte desse processo que a gente está criando aqui com vocês, de traduzir o que a ferramenta faz e como ela atua. E com isso, a Microsoft alcança responsabilidade no uso da IA. Trazendo aí o Copilot no trabalho, como eu comentei no início, vamos olhar o que o Copilot pode fazer, tá? Dentro de cada ferramenta. Então, falando no Word, temos aqui alguns prompts que podem ser úteis, tá? No nosso trabalho. Então, alguns exemplos que você poderia estar perguntando ali para o Copilot: elabore uma proposta de projeto de 2 páginas com base nos dados do documento A e da planilha B. Então, o que ele está fazendo nessa ilustração? Ele está pegando as 2 informações e ele vai juntar isso em um único contexto. E o legal de tudo, ele está sugerindo, ele vai te sugerir uma ação. Se você aceitar, você mantém a formatação. Caso contrário, você pode pedir para ele reformular algo que você tinha perguntado anteriormente, caso não tenha ficado do jeito que você gostaria, né, daquele trabalho. Tá? Você pode também, se tiver tornar um terceiro parágrafo mais conciso, né? Mudar o tom do documento, colocar ele mais casual. Muitas vezes a gente escreve em cima, começa a redigir um texto, né? Desenvolver um trabalho e você faz aquela leitura e fala, pô, não tá legal, não gostei. O Copilot pode te ajudar te dando dicas, né? Você pode criar rascunhos também com base, né, num esboço. Então, assim, como eu falei, nunca mais você começa do zero a fazer um trabalho. Levando para o contexto do PowerPoint, a gente tem muita dificuldade e criatividade ali para desenvolver uma apresentação. Muitas vezes a gente tem que apresentar para um time de gerente, para um time de CEO, e você sempre quer levar aquele melhor e você nunca sabe de onde iniciar aquela apresentação. Então, prompts que são úteis ali no uso dentro do PowerPoint, né? Criar uma apresentação e você pode definir a quantidade de slide. Então, crie uma apresentação de 5 slides com base em um documento do Word. Incluir fotos, você consegue trazer uma robustez ali nessa apresentação, trazer algo mais profissional, com base em informações que muitas vezes você tem o texto, você tem a planilha, você tem os números e você precisa ficar com todos os documentos abertos, montando essa informação. E com o Copilot você consegue pegar isso, pedir para ele criar, ele vai te sugerir. Basta você saber perguntar, né, e informar a ele o que você de fato gostaria de criar, né? Então, consolide essa apresentação em um resumo de 3 slides. Se você tiver uma apresentação com 50 slides, fala, pô, não vou conseguir apresentar isso em 1 hora. Pede para ele resumir, ele vai resumir para você. E fazer a formatação, né, com marcadores, né, trazer ali robustez. Um outro recurso poderoso também do Copilot é dentro do Excel. Como eu comentei no começo, você consegue trazer alguns prompts de análise, pedir para que ele faça uma análise de tendência, de números. Um ponto importante aqui que muitas vezes as pessoas ainda não saibam, mas o Excel ele vem fortemente, tá, no desenvolvimento ali de melhorias com o Copilot. Então, cada dia sai novas funcionalidades, novos recursos, até porque o Excel é uma ferramenta gigantesca, né? Então nem tudo o que eu gostaria de fazer com o Copilot está disponível, mas dentro de um roadmap tem muita coisa bacana que vai sair e que vai ajudar no dia a dia. Mas, por exemplo, se você pede ali, por exemplo, um prompt, dê um detalhe das vendas por tipo e canal, insira numa tabela. Dá para fazer isso manualmente? Dá, mas você gastaria
com certeza mais de 10 minutos para você montar essa fórmula, jogar para uma outra planilha, analisar os números. Com o Copilot você pode fazer isso em segundos. E claro, ele vai te dar sugestão, ele vai te mostrar antes de você dar o aceite naquilo que você está pedindo, tá? Então você consegue ali projetar e fazer análises rápidas com o uso dessa ferramenta. Levando para um outro recurso, né, para um outro aplicativo de produtividade que a gente utiliza no nosso dia a dia e muito, é o Outlook. Né? Então, alguns prompts que a gente pode utilizar, e até já falei no começo, resumir os e-mails que perdi enquanto estava fora, né? Sinalizar itens importantes. Então, ou seja, é muito difícil. A gente recebe milhares de e-mails, a gente não consegue respondê-los, muitas vezes de forma imediata. E você conseguir fazer um resumo dos principais e-mails em segundos é fantástico. Ou seja, você vai conseguir entender o que está dentro da sua mensageria, do seu Outlook, em segundos. E aí você vai saber, pô, tenho algo importante, não tenho, isso eu preciso responder rápido. Inclusive o Copilot ele te dá sugestões de resposta. Isso é fantástico. Né? Você consegue ali elaborar respostas, agradecer, fazer resumo, enfim, você tem ali um ganho de produtividade dentro do Outlook fora de série. Tá? Então aqui são alguns exemplos, assim, ele faz. Se eu fosse ficar falando aqui, acho que a gente ficaria o dia inteiro e ainda não conseguiria concluir a robustez que ele traz ali de prompts, de informação, porque a ideia do Copilot é você saber perguntar, né? Você saber montar o prompt. Então você tem ali toda uma estrutura, você tem uma lógica para que ele te consiga responder e trazer ali de forma clara o que você de fato precisa que ele te ajude no dia a dia, tá? No Teams, o Copilot ele tem um destaque ali na sua atuação muito relacionado a reuniões. Então, ele pode resumir chats, né, e fora de reunião ou dentro de uma reunião, mas se você também inicia a gravação ali do transcript, ele também consegue trazer resumos do que aconteceu nessa reunião, principais pontos ali de ação. Se você está procurando por uma informação dentro de uma reunião que já aconteceu ou dentro de uma reunião que está acontecendo, ele consegue trazer essa informação para você, inclusive com um marcador ali da minutagem no momento em que isso foi dito. Então esse é um recurso bem legal. O Copilot ele também tem atuação dentro do Loop. O Loop, para quem não conhece, é uma ferramenta de organização de informação colaborativa. Então você pode criar listas, checklists, tabelas, e isso pode ser editado de forma interativa. Ele é muito utilizado como aplicativo dentro do chat do Teams, né? Então, o Copilot em cima do Loop, ele pode trazer ali alguns resumos com base nesse conteúdo de organização que você criou, e ele também pode trazer para você algumas automações de criação de novos marcadores com base no que você já tem ali ou no que você está pedindo para ele no prompt. No OneNote, ele tem uma atuação múltipla por conta do formato do OneNote, né? Como ele consegue unir o formato do Word, mas também consegue criar tabelas. Então, aqui o Copilot ele vai conseguir trazer resumos dos cadernos, ele vai poder sugerir reescrita de determinados textos, ele vai poder criar sugestões de como você pode ali refazer esse layout do OneNote também. Então, ele vai ter várias atuações ali que podem ser feitas. É bem interessante, inclusive, justamente por esse formato múltiplo. O Copilot também é um chatbot, então ele também funciona como um aplicativo em cima do Teams. Então você consegue interagir com esse aplicativo, com esse chatbot, com extensões, né? Então ele pode ter uma extensão ali web, né? E de outros aplicativos também, e ele te limita ali a uns 30 prompts que você pode fazer perguntas para ele dentro de um mesmo contexto e depois isso é reiniciado. Vou dar aqui alguns exemplos do que você poderia utilizar de recurso aqui do chatbot.
Aquele exemplo que eu dei lá atrás sobre os e-mails serem, pedir para que os e-mails de um outro usuário sejam vistos, né? Isso poderia ser pedido ao chatbot. Você também poderia pedir para que ele te desse a previsão do tempo. E se não você tivesse dito para ele antes, por exemplo, moro em São Paulo, e em seguida você pedisse a previsão do tempo para onde você mora, ele associaria essas duas informações dentro desses 30 prompts e ele te geraria uma resposta personalizada. Então, o chatbot ele tem ali um uso múltiplo, né? E ele tem todas essas interações também com os outros aplicativos do Microsoft 365. Então, eu posso, através do chatbot, pedir algum tipo de interação com algum arquivo que está, por exemplo, no meu OneDrive. Então, pessoal, essa é uma maneira totalmente nova de trabalhar, que envolve aí software e cultura, tá? Então, a ideia aqui foi mostrar um pouco da estrutura, né, até pelo nosso tempo. Teríamos, assim, muito mais conteúdo ali para passar, mas trazer uma ideia diferente nessa apresentação da estrutura, de como o Copilot dos pilares que compõem o Copilot, da questão da segurança, que é algo que muitas vezes gera dúvidas, né, de como que eu trataria os dados para que a gente não confunda o Copilot com as demais IAs, por mais que ele seja, por mais que utilize ali as LLMs, como nós comentamos, né, que é a base da IA, e a Jennifer ela colocou muito bem, né, os seus dados são os seus dados. Então, assim, não é usado para treinamento, seus dados não estarão expostos. Então, tem toda uma responsabilidade aí da Microsoft em ter todas essas informações ali dentro do seu controle, tá? Então, esse é o nossa nova era de trabalho e é o que o futuro e o presente já vem colocando aí de melhor para que nós possamos nos tornar mais produtivos. Bom, e agora que vocês conseguiram analisar, entender um pouquinho melhor, né, algumas aplicabilidades do Copilot, a gente também trouxe alguns casos de sucesso e casos de uso também que vocês podem se inspirar e ver que já está rolando no mercado. Então, a E.ON, ela é uma empresa no setor energético que tem trazido uma abordagem sobre o uso de inteligência artificial para facilitar cada vez mais o dia a dia dos seus funcionários. E usando o Copilot, com essa finalidade, eles conseguiram trazer uma maior eficiência e uma maior produtividade também no dia a dia desses funcionários. O Grupo Sura é especializado em diversos setores, principalmente seguros, tendências de investimentos e alguns serviços financeiros também, de formas mais essenciais. Eles também têm trazido essa abordagem para seus colaboradores. E a PaySave é uma plataforma de pagamentos, assim como a gente conhece diversas plataformas entre comerciantes e consumidores, e eles trouxeram o Copilot para trazer uma maior agilidade nos processos internos. E como o Will comentou, vocês viram também a aplicabilidade do Copilot dentro do Excel, que foi explicada ali através da demonstração. E um caso de uso que pode ser usado principalmente em hospitais e pronto-socorros é o levantamento de uma análise de ocupação de leitos, por exemplo. Então, ao invés de você pegar, né, uma planilha extensa com diversas informações do mês em relação àquele uso dos leitos, né, você consegue, através de um prompt, fazer com que ele traga insights e correlações para que você tenha maior eficiência, velocidade e assertividade na tomada de decisão. Então, bom, agora que vocês ouviram todo o potencial do Copilot, e agora, né? O que fazer? E essas são algumas perguntas que nós temos ouvido também dos nossos clientes, que são: para quem eu devo direcionar as primeiras licenças do Copilot? Como que eu faço para os meus funcionários, de fato, começarem a utilizar essas ferramentas que eu disponibilizo para eles? Como que eu faço quais são os meios, né? E como que eu faço para medir, de fato, esse impacto dessa tecnologia que eu estou trazendo? E por isso que a gente
convida vocês a analisarem e seguirem os próximos passos. Estamos comprometidos junto com o seu sucesso e com a sua segurança também, né, principalmente, para te dar tranquilidade nessa nova era da inteligência artificial. Então, crie o seu plano, né, nós estamos abertos para conversar com cada um de vocês, para a gente aprofundar sobre esse tema, entender o momento da empresa de vocês e como que a gente pode construir esse plano de negócios em conjunto. Conheça também quais que são as tecnologias e práticas e melhores práticas avançadas de segurança para preparar melhor o seu ambiente. Saiba também como customizar o seu Copilot, elevando essa produtividade e trazendo inovação e eficiência cada vez mais para a empresa de vocês. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final do nosso evento. Quero agradecer a todos pela participação, quem ficou até agora. E quero aqui pedir para vocês deixarem a sua opinião, sua nota. É super importante para a gente trazer para os futuros eventos uma melhora e entender vocês, ouvi-los aqui hoje. Então, por favor, escaneiem aqui o nosso QR Code para participar da nossa pesquisa. E agora a gente pode começar a nossa rodada aqui de dúvidas. Já vi que temos algumas aqui no chat. A primeira é a do Daniel. Para a reunião, ele faz ata e envia para os participantes no Teams? Ele Copilot, faz a. Pode responder, Jenny. O Copilot, você vai trabalhar com ele dentro do seu próprio contexto. Então, durante uma reunião, você vai ter ali o seu botão do Copilot e o que você vai interagir dentro dele é só você quem visualiza. Então, se você pede, ou numa reunião que já foi dada, ou durante ela, o resumo para construir uma ata, ele te traz esse resumo. Mas aí você precisa enviar esse resumo ali para os participantes, porque cada um vai ter sua própria interação dentro do Copilot. Legal. A próxima que a gente tem aqui é do Andrews. Ele perguntou se o Copilot possui integração dentro do pacote de assinatura do Microsoft 365 Business Premium. Se ele consegue utilizar ele com as demais ferramentas do Business Premium. Ele consegue sim, porque o Copilot, ele vai atuar em cima dos aplicativos do Microsoft 365. O Business Premium, ele tem ali os aplicativos, né, para pequenas e médias empresas, então a atuação é em cima deles, por isso consegue, tá? Só complementando, o Copilot, ele é um plano de complemento, tá? Desde o licenciamento ali do Microsoft 365 E3, E5, F1, F3, o Office 365 E1, E3, E5, o F3, Business Basic Premium Standard e os docentes, tá? Então, ele é um complemento desse licenciamento. Legal. Acho que a gente já foi respondendo aqui a pergunta do Felipe, do Business Standard também. A próxima do Rudivan. Hoje o Copilot é com licenciamento, mas a empresa tem que ter algum requisito para que ter esse licenciamento? Uma pequena ou média poderia ter acesso ou somente empresas com corporate? Faz parte do mesmo contexto da pergunta anterior, né? Então, se você utiliza os aplicativos do Microsoft 365, se você já possui o licenciamento deles, o Copilot é um add-on que vai trabalhar em cima desses aplicativos. Então, sim, você consegue utilizar. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem também, podem enviar a pergunta por áudio, tá? Estou lendo aqui a todas as que chegaram pelo chat, mas se vocês quiserem também, podem enviar, tá? Vamos ver aqui quem mais enviou as perguntas. Essas funções de verificações de permissão dos usuários são inclusas no Microsoft Copilot para 365? Aqui ele enviou, foi a pergunta do João, os planos empresariais. Sim, né? Nós já respondemos também.
Mas só uma coisa que ele perguntou ali, né, sobre a questão das permissões. As permissões, se você tem o uso do aplicativo do 365, se você utiliza o Microsoft 365, se você já está ali no Microsoft 365 de uma forma geral, você já tem a oportunidade de trabalhar com políticas de segurança. Primeiro, que o 365 ele é montado em cima de RBAC, que é aquilo que eu havia comentado de acesso controlado à função. Então, as permissões que você tem ali, é claro que isso vai somando com produtos de segurança, né? Então, sem produtos de segurança, você já tem esse acesso controlado à função. Com outros produtos de segurança, como o DLP, que eu comentei, você consegue criar políticas mais restritivas para evitar vazamento de dados, ou com o Information Protection, você consegue criar rotulagem de dados sensíveis. Então, se você tem um documento que você sabe que uma palavra específica vai categorizar aquele documento, né? Por exemplo, DANF. Você sabe que sempre quando tiver DANF no conteúdo, é um arquivo sensível. Você teria uma política de rotulagem que iria rotular esse arquivo como sensível e você poderia elaborar restrições para quando tiver esse rótulo, evitar que seja enviado para fora da organização, por exemplo. Então, o Copilot ele vai respeitar os limites que essa política deu para esse documento. Por isso que eu comentei dessas outras possibilidades de segurança que você precisa construir para garantir que você não vai ter não um acesso que você não deu para o seu usuário, mas um acesso que você não pensou que ele tivesse. Bacana. A próxima que a gente tem é do João. Ele pergunta se a licença padrão do Copilot é a que ele precisa para atuar no Power BI, se esse serviço funciona de forma integrada. Eu não entendi muito bem a pergunta. Se o Copilot para 365 também atende Power BI, é isso? Isso. Se a licença padrão do Copilot é a que ele precisa para atuar no Power BI. Se eu não me engano, é isso aqui que A resposta é não, não é a licença padrão. Aqui a gente está falando da licença pro M365 e existem outras extensões, já respondendo a uma outra pergunta de integração com o ERP. Então, assim, sempre vai ser Copilot for alguma coisa. Então, vai ser for M365, que são os aplicativos, e aí a gente tem o Copilot for Sales, que aí é para um time de vendas, que aí também integra com Dynamics. A gente tem esqueci o nome, me fugiu o nome. Estúdio, que é para Tem o estúdio desenvolvedores. para desenvolvedor. Então, a gente tem add-ons específicos de acordo com a necessidade que o cliente precisa. Então, dá para ir fazendo essa expansão. Para o do Power BI, se não me engano, é o Fabric, tá? Eu posso mandar essa resposta na sequência, se for o caso, mas não é o Copilot padrão. Padrão aqui, geralmente, o que todo mundo conhece é para o M365, que é o que a gente utiliza como aplicativo ali de produtividade. O Copilot para Microsoft 365 foi o que a gente apresentou aqui para vocês. Esse é um add-on. Existem todos esses outros que o Will comentou também. Legal. Pessoal, eu estou vendo que está chegando bastante pergunta, mas para a gente misturar o tempo, eu vou pegar algumas aqui mais técnicas, que podem ser a maior dúvida de todo mundo, tá? Mas com certeza vocês, se quiserem, podem me enviar as perguntas, podem enviar a pergunta para todos os apresentadores também, nos procurar, que a gente envia depois as perguntas posteriormente, tá bom? Eu estou com uma pergunta aqui do Edir, depois vocês me ajudem aqui, que vocês sabem isso mais tecnicamente do que eu. Ele perguntou: eu tenho que fazer uma análise de causa raiz de incidentes para o PROD. Primeiro preparo o documento com as informações, aí com o Copilot, ele conseguiria montar um prompt, uma apresentação baseada nesse documento? Está correta a leitura? Consegue. Você pode usar um arquivo de Word, eu imagino que seja esse o caso, né? Ele não falou o formato, mas deve ser um Word. Então, você pode usar um arquivo de Word para criar uma apresentação no PowerPoint. E ele faz isso muito bem, ele inclusive constrói layout junto nessa apresentação, com o que você definir ali no seu prompt.
Legal. E agora aqui com a Raquel, ela perguntou se a gente pode utilizar gratuitamente para testar o Copilot. Eu acredito que não tem aí uma Não, versão de trial, não, né, Júlia? não, o Copilot não tem uma versão de trial justamente por ele já ser uma ferramenta de prod praticamente, né? Então, você vai implementar ele ali, então ele já vai estar consumindo aquelas informações para te trazer e ser o seu copiloto do dia a dia. Então, realmente ele é um add-on e não tem período teste. Mari, queria responder uma pergunta que o Leonardo fez, que eu acho importante. Pode Ele, ir? Pode ir lá. ele perguntou se a licença do Copilot é por tenant, né, por locatário, ou para cada usuário. O Copilot para 365 que a gente apresentou aqui, ele é por usuário, tá? Você pode, inclusive, criar uma estratégia para saber quais usuários você vai querer abordar da sua organização para a implementação inicial do Copilot. A gente pode ajudar vocês a criar esse plano, como a Júlia apresentou ali para a gente no final, né? Então, se vocês precisam entender ali quem mais poderia ser ajudado pelo Copilot, quem vocês querem fazer parte aí a primeira onda de integração do Copilot, a gente pode ajudar a construir esse plano. E principalmente entendendo, né, quais problemas dentro da empresa de vocês precisam resolver, onde o Copilot pode apoiar, e nisso ter um plano de negócio metrificado, né, através de métricas específicas, e você conseguir fazer essa avaliação. Então, não se paralisem por conta de estarmos, né, num ambiente novo, mas pelo contrário, é necessário a gente preparar para a gente conseguir avançar. Legal, pessoal. Vamos para a última pergunta? Só mais essa para a gente finalizar aqui. O Luciano perguntou se o Copilot consegue modificar as planilhas, né? Se depois de receber uma planilha padrão, o Copilot consegue fazer essa modificação da planilha padrão? Consegue. Por exemplo, eu posso ter uma tabela, uma planilha do Excel, e eu posso querer que ele crie para mim uma fórmula de PROC-V nessa planilha relacionando duas colunas dela, né? Então ele consegue fazer isso, ele consegue fazer alterações. Aí você precisa ter uma tabela selecionada e fazer interações ali com essa tabela, pedindo para ele executar funções ou fazer análise do conteúdo. Então, me traz, por favor, aí o maior destaque da coluna tal, então fazer uma análise traçando duas colunas, ele consegue fazer isso também. Bacana, é isso, gente. Quero agradecer novamente todo mundo que está participando, que participou. Novamente também avisando para vocês que essa gravação vai ser enviada. Vocês podem também enviar suas perguntas depois para o nosso e-mail, nos contatar. O próximo slide que eu peço aí para a Jenny passar é para vocês também se conectarem com todo mundo no LinkedIn. Para que, enfim, enviem suas dúvidas também por lá, façam aquela conexão, networking que é super válido, tá? E, novamente, é isso. Muito obrigada. Caso alguém queira adicionar mais alguma coisa, a gente vai estar finalizando aqui para não extrapolar o horário de todo mundo. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Bom dia. pessoal.